Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos ler mais uma aulinha, menininha do nosso mini curso Prova B. Essa é a nossa prova número 7, né? A nossa sétima aulinha. E vamos que vamos. Vamos aqui observar aquilo que já foi observado ontem à noite, quando a gente conheceu uma guria. Já era tarde, era quase dia. Não? Gente, vamos lá. Eu estou aqui de trás para frente só para mostrar esse quadro. Eu não sei porque os alunos, muitos alunos não conseguem entender esse quadro aqui, o que eu quero dizer com ele. A formação da administração pública indireta, né? Assim, nós já conversamos várias vezes, não dá para explicar desde o início de novo o que é administração pública indireta, mas entenda, pessoal, a administração pública indireta é a administração pública. Você nunca ouviu falar sobre o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, o Bacen, o INSS, uma faculdade? Essas coisas são administração pública indireta. E essas coisas são pessoas jurídicas. O que é pessoa jurídica? Se você é formado em direito, você tem que saber que é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção, uma representação de uma personalidade para poder fazer contratos em nome de quê? Em nome da sociedade, né? Então, a Anatel, a Anvisa, a ANAC, o INSS, tudo isso são pessoas jurídicas, são coisas que falam em nome de outras coisas, certo? Então, é isso. Você faz uma ação de aposentadoria, o INSS está lá, você vai fazer uma ação de indenização por conta de um problema, enfim, na energia elétrica, você vai contra uma empresa, mas aí a agência reguladora está envolvida. São pessoas jurídicas, você vai fazer uma ação contra o Banco do Brasil, pessoa jurídica. Como que elas são criadas? A lei cria uma autarquia. Uma lei é um monte de coisa escrita num papel e tem regras ali. As regras que vão dizer como que funciona essa autarquia. Isso é uma criação de uma autarquia, tá? Então, existe a lei do INSS, tem as coisinhas lá, da Anatel, da Anvisa, da ANAC, tem as regras de quem que é o diretor, quantos anos, né? Tem as regras desse sistema. Então, isso é uma autarquia. A lei cria a autarquia. A lei autoriza a criação de outras empresas estatais, autoriza a criação. Então, alguém vai lá e cria, porque a lei autorizou. Então, aqui nós temos estatutários, aqui nós temos seletistas. Pessoal, não sei como explicar a administração pública indireta. Já falei várias vezes, nós tivemos uma semana inteira de bônus para conversar sobre isso tudo, tá? Mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Bom, agora no caminhar, no deslinde natural das coisas, temos aqui, né? Estava comentando sobre quem é que pode propor uma emenda constitucional, certo? Então, nós temos aqui, no topo da Constituição, nós temos aqui, né? Desculpa, no topo, na ordenamento jurídico Hans Kelsen, nós temos a Constituição no máximo, as leis aqui no meio, e os decretos regulamentares executivos e autônomos, que dão fiel execução à lei, né? Aqui no meio nós temos as leis, medidas provisórias, decretos legislativos, que não é decreto regulamentar autônomo, nem decreto regulamentar executivo, tá? Então, aqui nós temos a emenda constitucional que tem a mesma força da Constituição. Ela é feita assim, 2 turnos, 3/5 votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Primeiro 2 turnos aqui, vota-se imediatamente um turno após o outro, e depois 2 turnos aqui. Quem pode propor uma emenda constitucional? Eu não entendi quem pode propor. Gente, uma proposta. Ou você quer namorar comigo? Você quer casar comigo? Isso é uma proposta. Aqui alguém está propondo uma emenda constitucional. Está propondo uma alteração no texto da Constituição. Não tem como ser confuso o que é uma proposta de emenda à Constituição. Quem que pode propor? Quem pode propor a emenda constitucional é o quê? Mais da metade das assembleias legislativas, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado e o presidente da República. Quem são esses aqui, pessoal? Se você não sabe, vai pra puta que pariu, né? Bom, continuando, quem pode propor emenda constitucional? Agora, quando que não pode propor? Emenda constitucional não tem emenda constitucional. Quando nós temos aqui estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, são os limites circunstanciais a essa alteração do texto da Carta Magna, beleza? Bom, gente, aí eu estava comentando um pouquinho sobre alguns nomes aqui, né? O neoconstitucionalismo, justnaturalismo, positivismo, né? Estava comentando sobre isso aqui. O ideal seria que você conseguisse ler o comentário da questão e realmente entender o que está escrito lá. Mas o neoconstitucionalismo é uma força da Constituição maior, né? Porque a Constituição em si ela já estabelece a dignidade da pessoa humana. Então não precisaria ter uma lei estabelecendo que você tem direito de trocar de sexo, uma lei estabelecendo que você pode ser chamado de Joana ao invés de João. Não precisaria disso, porque já é fruto da própria dignidade da pessoa humana você ter, ser tratado como você quer ser tratado. Não precisaria de leis para dizer o óbvio, tá? Então essa é a força logística do neoconstitucionalismo. Justnaturalismo é uma ideia mais do que os direitos já são aqueles inerentes ao homem, própria vida, o próprio direito ao meio ambiente, tá? A dignidade da pessoa em si. E o positivismo é uma coisa mais radical, né? Assim, o que está na lei é o que prevalece, ponto, né? Tanto é que uma das defesas do pessoal do nazismo, né, após a Segunda Guerra Mundial, era o seguinte, ó, perante os olhos de Deus, realmente nós vamos todos para o inferno. Agora, perante os olhos do homem, nós não podemos ser punidos porque nós estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa lei, tá? Então,
Basicamente, essa é a logística do positivismo, tá bom? Gente, depois comentando aqui sobre controle difuso de constitucionalidade, controle difuso é, na verdade, aqui uma forma de o judiciário analisar o caso e olhar para o caso e a lei que ele vai aplicar no caso, ela às vezes não está de acordo com a Constituição. Então, existem as petições iniciais que vão até o judiciário, né? Mandado de segurança, habeas data, ação popular. Isso aqui são petições iniciais. Essas petições iniciais, elas chegam no judiciário e aí o juiz julga, ele dá o que você quer baseado naquele fundamento. E às vezes o fundamento ele não está de acordo com a Constituição mesmo, né? Aquilo que você está dizendo que está ofendendo a Constituição, realmente está ofendendo a Constituição. Então, o juiz vai julgar o caso. O juiz julga, só que uma turma lá no tribunal não julga, né? As turmas não julgam. Quem é que julga é o pleno, pela cláusula de reserva de plenário, ou um órgão especial. Aí depois que esses dois já fizeram muitas vezes, aí é possível que uma turma julgue. E turma, Câmara, né? Mesma coisa. Bom, depois vimos aqui também, né, mais uma reiteração sobre a súmula vinculante número 10. Ela diz que uma turma não pode declarar inconstitucional. Beleza, isso nós já sabemos por conta da cláusula de reserva de plenário. Só que às vezes a turma não declara inconstitucional. Só que mesmo não declarando, ela julga o caso e afasta a aplicação da lei. É a mesma coisa de você dizer que você não é racista, mas os seus filhos não casam com um judeu. Certo? Ah, eu não sou racista, mas meu filho não casa com um japonês. Ah, eu não sou racista, mas meu filho não casa com um coreano. Tá? Então, isso é racismo do mesmo jeito, tá? A mesma coisa aqui. Ela não está dizendo, a turma não está dizendo que declara a lei inconstitucional, mas ela vai aplicar a lei baseada em outra coisa, afastando, ela vai, desculpa, julgar o caso, não aplicando a lei. Então é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que é inconstitucional, mas eu não estou usando a lei. Não faz sentido nenhum. Se você tem que julgar, você tem que julgar de acordo com aquela lei que foi apresentada, certo? E como eles não podem julgar, porque essa lei ela não está de acordo com a Constituição e quem faz o julgamento é o pleno, então eles não podem também afastar a aplicação da lei e julgar o caso. Eles têm que mandar para o pleno julgar. Bom, depois comentamos aqui sobre competência exclusiva, privativa, concorrente e comum, tá, pessoal? Isso aqui é bem autoexplicativo, não precisa de eu ficar reiterando esse pedacinho aqui, não, tá bom? Só frisando aqui, pesca, fauna, flora e meio ambiente, quem legisla a respeito, competência concorrente, quem preserva, os quatro entes federativos vão buscar a preservação. Na competência privativa da União, ela é delegada para os estados por meio de lei complementar. As bases da educação nacional é feito pela União, assim como consórcios, sorteios, direitos indígenas, tá? Licitações, desapropriação, trânsito e transporte, competência privativa da União. Tem outras coisas mais também. Tá? Bom, depois eu estava trazendo a baila aqui um pouco do que vem a ser uma infração política administrativa, né? O que é uma infração político-administrativa? Tá? Isso aqui nada mais é do que um crime de responsabilidade, é uma pedalada fiscal. O que é isso? Você não respeita o plano plurianual de governo, nem a lei de diretrizes orçamentárias, nem a lei orçamentária anual. Alguma coisa acontece que você, ao invés de investir ali na capacitação dos professores, você acaba desviando o dinheiro. E não é que você rouba o dinheiro. Não, você ao invés de capacitar os professores, você vai lá e, enfim, e compra um monte de computador para um setor específico da administração pública. Não pode, pessoal. O dinheiro era para capacitar os professores, era para educação, não é para ir para a saúde. Tá? Seja como for, o julgamento é feito lá no Congresso Nacional, a Câmara autorizando por meio de 2/3 e o Senado julgando por meio de 2/3. Depois eu comentei, né, já que estava falando de 2/3, sobre alguns halls que nós temos, né, de 2/3, né? Primeiro aqui falei súmula vinculante, criada por 2/3, modulação dos efeitos temporais e o controle constitucional de 2/3 também, certo? E aqui as comissões dentro do Congresso Nacional, inclusive uma delas é a Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Bom, no caso da competência privativa da União, desculpa, falei dos 2/3, né? Aí eu caí aqui ainda sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, o que ela não pode fazer? Ela não pode determinar a prisão preventiva, não pode determinar a interceptação telefônica, não pode determinar a busca e apreensão, porque são coisas privativas do Poder Judiciário. Tá bem? Bom, depois, vamos lá, né? Aqui nós temos é, uma explicação de processo civil. Essa frase que é bem interessante, né? As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Pessoal, quem não entendeu isso aqui na aula, eu recomendo que reassista aquela aula da primeira semana, que nós gastamos 1 hora, mais ou menos, para explicar ali no tempo do processo civil. Mas, basicamente, pessoal, isso aqui é o processo de conhecimento, até aqui, antes da sentença. As coisas que acontecem aqui antes da sentença, se elas não te agradarem, cabe agravo de instrumento. Ponto. É isso. Só que algumas das coisas que acontecem aqui que não te agradam não estão previstas no 1015, então não cabe agravo de instrumento. E aí, você só vai ser prejudicado e chora? Não. O que acontece? Você vai alegar em preliminar na apelação. Então, a sua apelação, que é o seu recurso, ele ataca a decisão, que é a sentença, mas em preliminar, antes de atacar aqui
a decisão em si, você fala que aconteceram coisas na fase de conhecimento e essas coisas não estavam alcançadas pelo agravo de instrumento. Então, não precluiu, porque você pode agora apresentar em preliminar de apelação, isso é aqui, ó, suscitado em preliminar de apelação. Então, olha só, as questões resolvidas na fase de conhecimento, ou seja, coisas aqui, não deixou você ouvir testemunha, não deixou você apresentar uma prova. Os problemas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comporta agravo de instrumento, ou seja, não está previsto no 1015 que quando o juiz não deixa ouvir uma testemunha, cabe agravo de instrumento. Então, o que acontece? Preclui, ou seja, você já se ferrou, não tem como recorrer a respeito? Errado, tem como recorrer a respeito sim. E de que jeito será feito? Em preliminar de apelação. Olha só, a parte em verdezinho está tendo uma setinha aqui que manda aqui para a audiência de saneamento. Bom, depois eu comentei sobre as tutelas provisórias, a tutela provisória de urgência de evidência. A tutela de evidência não tem urgência. Imagina que cobre de você a taxa de matrícula de uma faculdade pública. Isso está equivocado. Então, tutela provisória de evidência não depende de urgência, tá? Tutela de urgência nós temos antecipada cautelar. Cautelar é o durepox do processo. A antecipada é antecedente ou incidental. Aí alguém me perguntou ontem, Rafael, é possível tutela provisória na petição inicial? Pô, gente, claro, né, meu? Pô, isso aqui é justamente a função da tutela provisória. Você está pedindo já no início, já. O teu tio tem que fazer uma cirurgia no coração, do nada, ficou mal, quinta-feira. Você vai fazer o quê? Uma tutela provisória de urgência antecipada, antecedente. Você faz uma simples petição e você fala assim, juiz, no futuro eu junto documentos, porque eu não tenho como juntá-los agora, não dá tempo. Tá, agora na tutela antecipada, né? De incidental, o que acontece? Você começa normal, só que no meio do processo, não dá para esperar a sentença definitiva, você pede a cirurgia antecipadamente. Sobre direitos humanos, aqui fiquei revoltado também, que a hora que eu perguntei se um órgão da presidência da República, se ele pode fazer uma lei, né, gente? Meu Deus do céu, essa hora eu fiquei muito revoltado que vocês não conseguiram responder, né? Órgãos do Poder Executivo, pessoal, eles não fazem lei, tem misericórdia, tá? Quem faz é o poder legislativo, que faz o poder executivo não faz lei. Meu Senhor da glória, tá? O que acontece é que o poder executivo, o presidente, se o governador e o prefeito, eles podem propor uma medida provisória. Agora, se falar que um órgão de uma comissão ou sei lá o quê, de direitos humanos, o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos pode fazer uma lei, vai pra puta que pariu, né? Não tem cabimento nenhum, né? Você pensar que isso é difícil, não tem lógica um negócio desse, tá? Bom, aí continuando aqui, a Organização dos Estados Americanos, Comissão Interamericana, Corte Interamericana, disse que as coisas acontecem primeiro por aqui, tá? Admite-se, né, uma análise de um processo, no caso de direitos humanos, aí tem o primeiro informe, que é comunicar o Estado em si. Lacan, vai para fora. Que é comunicar o Estado em si, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O segundo informe, depois manda para a corte se não for resolvido o problema, tá? Aí a corte julga e as decisões da corte são inapeláveis. Bom, reiterando aqui, comentei um negocinho e depois falei sobre resolução de conflitos no direito internacional, né? Empresa chinesa, empresa russa, país da Itália e Brasil. Aqui, né, você leva em consideração sempre o local da constituição de algo. Onde que se foi feito? Onde que foi feita a empresa chinesa? Na China. Então, eu vou levar em consideração qual lei para verificar se ela está de acordo com a legalidade da sua criação, as leis da China. Ah, onde que eu vou? Onde que foi feito? Onde que foi celebrado o contrato e vai ser cumprido no Brasil? Na Itália. Então, eu uso as leis da Itália, não uso as leis brasileiras, tá bom? Gente, depois eu fiz aqui no tempo do processo tributário só para trazer à baila o tulipa demora, que é uma suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tulipa demora, né? Tutela antecipada, liminar e mandado de segurança, parcelamento, depósito do montante integral, moratória e recurso administrativo. São coisas em que se suspende a exigibilidade do crédito tributário. Para que serve isso? Às vezes você quer participar de um processo de licitação e enquanto você estiver devendo tributos, você não vai participar. Olha só, administração pública, peça serviço público e atividade econômica. Quando ela presta serviço público, ela o faz por si mesma ou de vez em quando delegando algumas coisas, né, por meio de licitação para os concessionários e os permissionários. Então você que é uma pessoa jurídica, você pode ganhar uma licitação, tá? Só que um dos requisitos para você ser habilitado como pessoa correta para prestar serviço público é não ter dívidas tributárias. E quando você tem uma certidão positiva, quando você tem uma certidão negativa de débitos tributários, é porque você não deve. Mas às vezes você não tem uma certidão negativa, mas você consegue uma certidão positiva com efeito negativo. Você fala o seguinte, ó, eu devo, mas está parcelado. Eu devo, mas existe um recurso administrativo ainda dentro da prefeitura. Eu devo, mas eu mudei a data, né, do pagamento. Era para ser em julho, eu mudei para setembro a data do pagamento do tributo em si. Então, eu tenho aqui essas coisinhas que suspendem a exigibilidade de um crédito tributário. E se você não quiser suspender, você pode pagar. Como é que você paga? Com dinheiro, com dação e pagamento, com compensação. O que é compensação tributária?
compensação tributária quando você tem um título da dívida pública e você pega e apresenta para pagar o tributo que você está devendo. Nem sempre o Estado aceita, mas é possível que isso aconteça, né? Esse parcelamento tem que estar previsto, essa compensação tem que estar prevista em lei. Depois eu estava frisando aqui um pouquinho para dizer para vocês o que é uma pessoa jurídica, né, gente? Uma PJ é aquilo que uma pessoa física criou. A pessoa física, ela criou ali, comprou uma casinha, comprou um carrinho, né, e ela quer continuar crescendo na vida e ela resolve investir. Mas se ela investir, ela pode perder, inclusive, os patrimônios pessoais. Para que isso não ocorra, ela cria uma proteção, que é o robozão. Imagina que os Power Rangers dentro do robozão. Se o robozão quebrar, os Power Rangers não morrem, né? Então quebra o robozão e as pessoas físicas continuam fluindo, tá? Então quebra a pessoa jurídica, as pessoas físicas continuam existindo sem problema nenhum. Tá bem, gente? Então, eu estava aí dizendo sobre isso e mencionando o fato de que o simples fato da empresa falir não se desconsidera automaticamente a personalidade jurídica. Tá? Senão não faria sentido nenhum você criar uma pessoa jurídica, né, sendo que se ela quebrar, você vai perder o patrimônio pessoal do mesmo jeito. Então, para que eu vou criar essa bosta dessa pessoa jurídica? Tá bom? Bom, aqui nós temos isenção de lei, não, isenção criada por meio de lei. Existe a isenção onerosa, que é aquela que o ente que isentou você do pagamento de um determinado imposto, ele vai dizer que para que você não pague, você tem que cumprir algumas condições. Se você respeitar aquelas condições, ele não pode retirar o benefício do nada. Ele tem que manter essa isenção tributária. Estávamos comentando aqui sobre os tributos, tem vários, inclusive, eles são criados por meio de lei. Sempre lei, não é uma simples norma da corregedoria ou uma simples norma do Poder Judiciário. O desembargador emitiu uma portaria criando uma taxa de custas e emolumentos, né, judiciais. Isso não pode acontecer. A criação é sempre por meio de lei. E por meio de lei complementar, você faz o IGCIR, Imposto sobre Ganho de Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social e Imposto Residual. Então, lembrando aqui que para a criação de tributos, pessoal, as lógicas são sempre baseadas em lei. Certo? Os entes federativos aqui, mais uma vez, eu estava brincando, né, de competência. Então, aqui nós temos o Estado com alguns impostos e o município com alguns impostos. O ITCMD e o ITBI, toma cuidado que o ITCMD ele é imposto de competência do Estado e o ITBI, imposto de competência dos municípios. Tá bem? Bom, licitação aqui eu só estava comentando sobre ela ser deserta, sobre ser fracassada. A licitação, às vezes, também pode ser dispensada. Ela é somente um procedimento para que o Estado escolha a melhor proposta, porque ele tem ali, né, o princípio da indisponibilidade. Então, ele tem o princípio da supremacia, a administração pública tem. A supremacia ela é baseada nos 4 poderes, hierárquico, disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar. E nós temos a indisponibilidade, que é, inclusive, um dos respeitos à licitação e concurso público, né? A administração pública não pode contratar sem concurso público. A administração pública não pode contratar sem licitação. É isso que acontece. As pessoas físicas, ela contrata por concurso público e as pessoas jurídicas, quando ela tem que contratar, ela contrata por meio de licitação. Tá bem? Bom, gente, aqui reiterando, né? Eu estava comentando com vocês, quem é que cuida de quando uma pessoa jurídica, de privado, ganha uma licitação para prestar serviço público? Quem que cuida? Quem verifica se está certo isso aqui? Alguém me respondeu, a administração pública. É lógico, né, que é a administração pública que cuida, porque, cacete, ela que fez a porra da licitação, ela que também que tem que cuidar. Então, é a própria administração pública que vai cuidar, sim, para verificar se está certo ou errado essa merda de licitação, tá? Agora, quem que cuida especificamente, pessoal, são as agências reguladoras. Elas são criadas justamente para verificar o que está acontecendo naquele setor privado específico que foi delegado para as pessoas, né? Enfim, é a logística da privatização. Você privatizou o serviço de telefonia pública do país. Então, você cria uma agência reguladora para verificar se está certo. A Anatel, né? A ANAC, você tem a Agência Nacional de Aviação Civil. Então, o setor de transporte aéreo brasileiro ele está totalmente privatizado. Não existe mais a Varig, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Um monte de empresa aérea privada. Então, para que elas não façam o que elas bem entendam, né, existe a ANAC que vai fiscalizar isso. Aí teve toda essa lógica da evolução dos direitos humanos, que eu havia dito para vocês. Existe essa tal dessa privatização justamente porque quando o Estado busca trazer igualdade, ele faz pagando, né? Só que quem paga mesmo é o contribuinte que paga tributo. E aí, se a carga tributária ficar muito alta, vai ficar muito inviável. Então, você vai ficar quase igual antes da primeira dimensão, que é a época do Estado absolutista, que você produzia 10 sacas de café e tinha que dar 8 para o Estado. Então, para essa igualdade não te prejudicar de novo, o Estado, ao invés de levar tanta carga tributária, ele privatiza alguns setores, só que a hora que ele privatiza, ele tem que criar algumas autarquias para fiscalizar, para verificar se aquilo está correto. Tá bem? Gente, então, mais uma vez, reiterando as autarquias, tem vários tipos de autarquias, tem autarquias especiais, né? No caso, agências reguladoras, agências executivas, e os diretores são nomeados, né? A nomeação de um diretor, essa nomeação ela existe. Os diretores possuem estabilidade, eles não vão perder o mandato livremente, né? Eles são nomeados, mas a exoneração não é uma exoneração livre, porque eles têm que possuir essa estabilidade.
Aproveitando que falei de estabilidade, não é concurso público, mas existe estabilidade também em concurso público. Quando você passa no concurso público, você, após o estágio probatório de 3 anos, se tornará estável. Rafael, se eu não passar no estágio probatório, você será exonerado. Mas eu passei no concurso público. Você passou no concurso público, mas a administração pública não é obrigada a ficar com uma pessoa que não aguenta, que não tem condições, que não tem capacidade de trabalhar naquele cargo que ela foi lotada. Certo? Bom, gente, reiterando aqui, eu falei mais uma vez sobre o concurso público e disse que alguns cargos se tornam vitalícios e não somente estáveis. O estável, ele pode ser emitido por meio de um procedimento administrativo disciplinar. Agora, o vitalício, somente com decisão judicial com trânsito em julgado. Tá? E quem fica nessas situações são juízes, os promotores, tá? Os membros do Tribunal de Contas, são pessoas que são vitalícias no cargo dela em si. Bom, a gente falei sobre desapropriação mais uma vez. Desapropriação, a administração pública direta declara, né, e a indireta executa. Além da indireta que executa, também tem os delegatários, que são os concessionários e permissionários. Quem declara é a administração pública direta e, excepcionalmente, uma agência reguladora pode declarar a necessidade de um bem do particular. Aí eu trouxe aqui as desapropriações, nós falamos sobre direito de extensão, sobre a desapropriação indireta, a por zona e a ocupação temporária, sobre requisição administrativa e também sobre a limitação administrativa. Tá? O que é tudo isso, Rafinha? Direito de extensão, você tem 100 alqueires no Acre, e aí eles desapropriam 97. Compensa você continuar viajando para o Acre? Não compensa. Então você pede o quê? Direito de extensão, porque já que eles pegaram 97, que pegue os 100 logo. De desapropriação por zona, né, eles precisam de 5 lotes para construir um hospital. Só que pode ser que o projeto se altere e esses 5 lotes sejam transformados em necessidade de 7 lotes. Acontece para que não tenha dois procedimentos de desapropriação, de declaração. Na primeiro, ao invés de pegar 5 lotes, eles já pegam 7 ou 8 lotes, porque se houver alteração do projeto, da criação daquele hospital em si, não se demora tanto tempo para declarar de novo. Então, eles declaram um pouco mais do que eles precisam. Essa é a desapropriação por zona, tá? Pega-se um pouco mais do que se precisa. A desapropriação também indireta é aquela em que eles usam tanto a sua propriedade que uma hora compensa você pedir para eles pagarem pela desapropriação, tá? Você tem um lote que a prefeitura coloca todos os carros lá, então você fala assim, oh, já dá um jeito, dá o seu jeito logo aí de você, pelo amor de Deus, né? De você já ficar com esse lote aí, já que você não para de usar. Desapropriação indireta. Ocupação temporária, imagina você tem uma escola e nas eleições eles utilizam a sua escola para que a votação seja realizada lá dentro. Tá? Sobre requisição administrativa, eles pegam um bem seu e eles não vão te indenizar, a não ser que você sofra algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano. Então, a indenização ela acontece, só que ela depois e ainda se houver dano, não é sempre que há o pagamento, né, no caso das requisições administrativas. E limitação administrativa é feita ex nunc, por quê? Porque estabelece-se que a partir de agora não pode mais fazer, enfim, sobradinhos ou prédios acima de 2 andares por conta da refrigeração daquela vila em si. Eu estava dizendo que existia uma ilha deserta, né, uma ilha do sol, em que era tudo muito gostoso e fresquinho. Aí um empresário veio, começou a colocar prédios em volta da ilha, quando começou a não ficar tão fresquinha a ilha assim. E aí a administração pública ela não manda demolir os prédios, mas ela diz o seguinte: a partir de agora não se cria mais prédios, né, mais casas acima de 2 andares. Certo, gente? Então, esse foi o conteúdo dessa prova número 7. Teve a parte de ética também, que eu comentei com vocês, né? Sobre a publicidade na advocacia. Você não pode dizer no seu cartão de visita que você já foi ministro, que você foi secretário de educação. Isso você não pode dizer. Cargos de ministros, cargos de secretários, você não pode dizer que você os ocupou um dia, tá? Algumas coisas você pode. Você pode dizer que você é professor de faculdade, tá bem? Além dos cancelos, eu acabei não comentando com vocês ontem, mas você pode passar além daquelas fitinhas que tem para conversar com o juiz, para conversar com o desembargador. Tá bom? Gente, sobre o subestabelecimento sem reserva de poderes, não tem necessidade de explicar. É quando você é um advogado e você passa todos os poderes para um outro advogado. Você não quer mais continuar com aquela causa em si. Você passou para outra pessoa, essa outra pessoa que vai cuidar do processo, então você tem que comunicar ao seu cliente de que você está abandonando aquela causa. Esse é o subestabelecimento sem reserva de poderes. Sobre mesa do legislativo, ela é incompatível com a advocacia. Mesa do legislativo não é necessariamente todos os membros do legislativo. Os membros do legislativo eles podem advogar menos contra ou a favor da administração pública. Agora, a mesa em si ela é incompatível com a advocacia. Tá bom? Gente, o advogado ele pode ser preso se ele cometer um crime inafiançável no exercício da função. Aí tem que ter um representante da OAB acompanhando o flagrante delito. Se for fora do exercício da função, crime afiançável, ele também pode ser preso. Defensores públicos não tem que ter OAB, tá?
para a formação de uma pessoa jurídica, para a constituição de uma pessoa jurídica, o advogado tem que visar, quando você vai formar uma pessoa PJ, vai registrar lá na junta comercial, no registro público de empresas mercantis, tem que ter um advogado atestando ali que aquele contrato é um contrato bom, aquele contrato social é algo bom. Acontece que esse advogado que atesta que aquela empresa é uma empresa boa, não necessariamente deverá ser o mesmo advogado que vai atuar em defesa de todos os interesses daquela pessoa jurídica em si. Então, às vezes, você pode simplesmente ir até uma junta comercial, assinar dizendo que aquela empresa está correta, mas não necessariamente você será o advogado daquela empresa em si. Tá bom, gente? Beijo do Mago, foco, força, fé, farra, depois de um estudo. Se gostou desse videozinho, encaminha para um colega e tomara que não tenha dado 50 minutos de vídeo, porque pelo amor de Deus, eu falei demais aqui.